Olá, gente, que é Padre Joãozinho, estamos na TV Evangelizar, falando sobre Rema, uma palavra inspiradora que pode ajudar a gente a encontrar a direção da nossa vida. E hoje voltamos com Rodrigo Andrade, professor, doutor de teologia pela PUC do Paraná, e leigo, pai e esposo da... Ah, meu Deus, agora... Tailane. Como é que é? Tailane. Tailane, que já esteve aqui conosco falando sobre a Sociedade do Tempo de Jesus, e ficaram tantas janelas abertas que ele voltou para falar um pouquinho mais para nós sobre coisas ligadas ao Papa Francisco. Você me disse no primeiro programa que você veio aqui que seu filho se chama Francisco. E aí você disse assim, é porque... você casou em 2014, né? 2014, pai. O Francisco veio muito tempo depois, não? Vem. Francisco nasce em 2022. Nossa! Mas vocês levaram tempo para decidir, hein? Bastante tempo. 2014 até 2022, 8 anos. 8 anos. Aí vem o Francisco, depois da pandemia, né? Já é pós-pandemia. Já é geração pós-pandêmica. E aí você se inspira no Francisco. Por que isso? Então, padre, primeiro, novamente, né, agradecer por mais uma vez poder estar aqui conversando contigo, mas eu falava até no episódio anterior que sempre me intrigou essa relação da religião com a sociedade, né, da religião não ser algo isolado, mas como que a gente relaciona a nossa perspectiva de fé com a nossa vida pública, vida política, social, cultural, enfim. E para mim, o Papa Francisco hoje, ele é um grande símbolo disso. Num mundo, num contexto global, onde nós vemos hoje tantos conflitos, tantas questões que às vezes nos questionam a esperança, Papa Francisco hoje nos vem apresentar, a partir de uma perspectiva religiosa, um sinal de esperança para o mundo, mas que não se restringe à esfera religiosa, mas abarca todos os campos, todas as dimensões. O Papa Francisco é um cidadão planetário, né? Com certeza, padre. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fala assim, quem diria que em pleno século XXI, a pessoa mais progressista e lúcida que nós temos no mundo é exatamente o maior líder religioso do mundo, né? Ou seja, alguém que hoje não condena, mas inspira, motiva, convida. E provoca. Nos provoca fortes reflexões. O Papa Francisco, ele é eleito em 2013, diante da renúncia do Papa Bento XVI, por motivos de saúde, não é? Inclusive, hoje nós sabemos que em 2013 estava marcada a vinda do Papa para o Brasil. Seria em 2014 a Jornada Mundial da Juventude, mas por conta da Copa do Mundo, trágica, que é bom a gente não lembrar muito, mas por conta da Copa do Mundo, que não podia mudar porque envolvia o mundo inteiro, não dava para mudar de data, então a igreja aceitou antecipar a Jornada Mundial da Juventude para 2013. E ele diz numa entrevista a um jornalista, publicado num livro chamado O Último Testamento, eu tive a oportunidade de traduzir esse livro para o português. Ele diz que ele foi surpreendido por essa decisão de antecipar e ele teve problemas numa visita ao México, ele caiu no banheiro, machucou a cabeça, e o médico disse, o senhor não pode fazer viagens intercontinentais, o senhor está colocando sua vida em risco. A gente não pode colocar a vida em risco deliberadamente. Se o médico me diz que fazendo isso, estou colocando minha vida em risco, seria irresponsabilidade eu colocar minha vida em risco, não é? E ele, muito lúcido, então renunciou, escreveu isso em latim e tal, nós conhecemos toda a história, e no dia 13 de março de 2013, vem o Papa Francisco, e 9 meses depois nasce uma criança, que é a Evangelii Gaudium, a exortação apostólica pós-sinodal do sínodo que tinha acontecido. Mas eu tenho a impressão de que esse Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria, é o programa de governo do Papa Francisco. Você
Concorda comigo? Com certeza, padre, com certeza. De fato, até agora, passados aí 11 anos do pontificado de Francisco, a gente percebe nos seus gestos, um pontificado marcado por gestos, a gente percebe a Evangelii Gaudium na prática, né? Ou seja, É como se fosse um plano de governo. É de fato um programa de governo, um programa de pontificado, de magistério do Papa Francisco, né? Ali ele coloca as bases daquilo que viria a ocorrer durante o pontificado dele. Tanto é que, num primeiro momento, inclusive quando ele faz aquelas comparações, né, de que o tempo é superior ao espaço e tudo mais... a totalidade, a unidade prevalece ao conflito, enfim, essas comparações que ele faz, né? Num primeiro momento, até mesmo enquanto teólogos, a gente estranha um pouco, né? Logo, quando tem contato ali com a exortação, estranha um pouco, nossa, por que isso ao final aqui da carta, né? Mas hoje a gente percebe o quanto isso impacta no pontificado, no ministério magisterial de Francisco na Igreja. E os últimos capítulos, um é do Espírito, né? Vida segundo o Espírito, parece que é um curso de espiritualidade, e depois vem um curso de doutrina social da Igreja. São 2 capítulos, um do céu e outro da terra, e interligados de uma maneira, antes da Mariologia do Papa Francisco, que está no final, né? Maria é aquela que sabe fazer de alguns trapinhos uma montanha de ternura, né? A gente estuda na Mariologia que teve um especialista em Papa Francisco, o padre Alexandre Aui, que hoje é superior-geral de Schoenstatt, na Alemanha. Ele falou num congresso mariológico da Academia Marial de Aparecida que ele está convencido que tudo que o Papa Francisco disse na vida dele, antes ou depois da Evangelii Gaudium, de alguma maneira está na Evangelii Gaudium. De Maria, hein? E olha que ele é um mariano, um Papa mariano. Com certeza, com certeza. E sobre isso, vamos então fazer como, se é verdade, né, que a Evangelii Gaudium tem o programa de governo do Papa Francisco, vamos tentar desdobrar esse programa em 3 momentos, né? Quando você se preparava para esse programa, você dizia assim, olha, uma coisa fundamental no pontificado do Papa Francisco é a Laudato Si. Então, a sua ecologia integral, acho que isso já dá pano para manga, né? Mas depois isso desdobra numa proposta econômica que tem se chamado por aí de economia de Francisco, acho legal a gente falar disso, e numa forma educativa, que é o Pacto Educativo Global. Então, marca essas 3 coisas. Daria para falar muito mais outras coisas sobre o Papa Francisco, mas para a gente não se dispersar e fazer um programa caudaloso, profundo, como é que você vê essa questão da ecologia integral? Acho que Laudato Si é de 2015, né? Depois temos a Laudato Deum, que é 2023, né? 2023, isso. Que é uma chamada de atenção novamente em relação ao Laudato Si, né? Reconvidando. E quem tinha alguma dúvida, olha, eu tossindo aqui, até Curitiba, me disseram hoje vindo para cá, estamos tendo 37 graus em Curitiba. Como assim? Curitiba, passar de 30 graus? Hoje, nesse dia de hoje, chega a 29. Sim. De fato, né, padre? Há muito tempo os ambientalistas, ecologistas nos falavam dessas mudanças climáticas, dessas situações todas que afetam a nossa vida no planeta. Mas, por vezes, de uma forma fragmentada, de uma forma que se tratava das questões ambientais, se tratava das questões ecológicas, como se fosse algo separado dos questionamentos em torno da questão da pobreza, da falta de acesso aos direitos e uma série de coisas assim. E a grande novidade, talvez, que Francisco inova nesse sentido, é exatamente falar de uma ecologia integral onde tudo está interligado. Não há como eu falar de preservação das florestas sem falar
das condições de trabalho às quais as pessoas mais pobres estão submetidas. Porque as coisas têm relação. E hoje, especialmente no Brasil, a gente vê situações como essa. Por exemplo, quando nós percebemos o desmatamento na Amazônia, e em boa parte por conta de garimpos ilegais, quem é que trabalha nesses garimpos ilegais? Pessoas, muitas vezes, submetidas a condições análogas à escravidão, pessoas submetidas a subempregos, com condições de vida muito precárias. Só aí a gente já tem um exemplo de como as questões do cuidado com o ambiente, o cuidado com a casa comum, está relacionado também com as questões sociais, políticas, econômicas, né? Mas a gente ainda poderia dar inúmeros exemplos. O Papa Francisco ainda fala dos migrantes, fala da questão dos pobres, ou seja, tudo isso está relacionado com essa ecologia integral, com esse cuidado da casa comum. Cuidar do planeta é cuidar do planeta como um todo. Não só dos recursos naturais, que ainda hoje já está até defasado a gente falar de recursos naturais, né? Mas, ou seja, não é só cuidar daquilo que está à nossa volta, mas é cuidar das pessoas também. Isso é ecologia integral. E você me dizia antes do programa que esse cuidado da casa comum tem a ver com uma reverberação daquela mística de Francisco, São Francisco de Assis, cuida da minha casa, reconstrói a minha casa. Como é que é isso? É curioso, isso, né, Padre? Porque o Padre comentou agora há pouco da Jornada Mundial da Juventude, e na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 2013, uma grande mística que teve no dia que o Papa Francisco chegou na jornada, foi uma mística onde os jovens reconstruíam a igreja, né? Ou seja, fazendo essa referência mesmo ao Santo de Assis, quando escuta a voz de Deus dizendo: Francisco vai e reconstrói a minha igreja. Que num primeiro momento o Santo de Assis pensa que é reconstruir fisicamente a igreja. Aquela igrejinha lá de... a Porciúncula. A Porciúncula, né? Porciúncula, isso. Que está lá na Umbria, né? Isso, em Assis. Na parte de baixo, assim. E num primeiro momento, Francisco de Assis pensa que é reconstruir materialmente a igreja, mas depois ele compreende que é reconstruir a igreja do coração, né? A igreja humana, a igreja das pessoas. E o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, teve essa lembrança aí por parte dos jovens, mas desde o primeiro momento do seu pontificado, temos inclusive o relato de que Dom Cláudio Umes fala para ele, né, um pouco antes dele ser apresentado como Papa, fala: não se esqueça dos pobres. E o Papa Francisco, de fato, tem no seu ministério essa tarefa de reconstrução da igreja, né? Reconstrução da casa, e que hoje a gente pode traduzir, passados alguns anos, desde o início do seu pontificado, que o Papa Francisco interpretou essa mensagem como a reconstrução da casa comum. Há dois sentidos, né? Reconstruir a igreja, ele tem feito uma grande reforma. Claro. Mas também a casa comum, o planeta. O planeta. E por quê, Padre? Porque mesmo aqueles que se diziam preocupados, muitas vezes, com a vida no planeta, ainda tratavam isso de forma muito fragmentada, como se isso não tivesse relação com os outros problemas. Basta ver as pautas políticas que nós temos aí, tivemos eleição, ainda temos, né, num período de eleição agora, onde muitas vezes as pautas de políticas públicas são tratadas como gavetinhas, né, como coisas separadas, que eu posso consertar uma, mas não preciso dar tanta atenção à outra. E o Papa Francisco, ele tem essa noção muito clara, e que inclusive ele escreve isso na Laudato Si, de que tudo está interligado. Não adianta eu cuidar de uma dimensão e descuidar da outra. De eu dar atenção a uma dimensão da vida, do cuidado no planeta e, de repente, desprezar completamente a outra. Então, é isso que ele vai chamar esse nosso planeta, planeta água, né? Esse pontinho azul no universo, é um organismo vivo, né? Uma coisa tem a ver com a outra.
E a gente não estava muito convencido disso, até vir a pandemia. Na pandemia, o vírus lá é cá. Você lembra que, de repente, se dizia assim, olha, tem uma variante que surgiu lá em não sei aonde, na China. Todo mundo já começava a pensar na vacina, na nova vacina aqui. Porque hoje lá, ontem lá, hoje aqui. Ainda mais no mundo globalizado como nós temos hoje, né? Na década de 90, quando se falava em globalização, se pensava muito numa globalização apenas econômica. Hoje, a globalização, ela não é só econômica, ela é de todas as dimensões da vida. É cultural, veja, cultural. As músicas que nós escutamos no mundo inteiro, hoje os aplicativos, inclusive, que nos dão acesso a isso, a gente pode ter acesso à cultura musical, por exemplo, de qualquer lugar do mundo. Inclusive a internet, né? As questões políticas, as questões sociais, educacionais, inclusive, que a gente vai até conversar daqui a pouquinho, tudo está globalizado, né? E da mesma forma como as coisas para o bem estão globalizadas, as coisas para o mal, infelizmente, também estão. Então é por isso que um vírus do outro lado do mundo não demora para chegar até nós. É por isso que, de repente, um conflito armado do outro lado do mundo nos afeta também, né? Então, ou seja, hoje temos consciência planetária. De fato, temos consciência planetária, algo que se reivindicava lá na década de 70, 80, uma consciência planetária. Nós temos essa consciência. A questão é como estamos utilizando essa consciência planetária. Você falou da Laudato Si, né? Ecologia integral. Depois, a Laudato Deum, um grito de urgência. Olha, se não tomarmos uma atitude, entrará num colapso. E no meio disso, temos uma carta, uma exortação, querida Amazônia, que inclusive foi muito criticada, né? Por gente que diz, o Papa quer preservar florestas, mas tem que plantar soja. Olha, eu ando por esse Brasil afora e as queimadas, o calor, o tempo estranho, a garganta que vai arranhando, seca na Amazônia, uma seca histórica na Amazônia, em que você olha para aquele rio e ele diminuiu, não é? Como é que você vê esse mosaico todo? Laudato Si, Laudato Deum e querida Amazônia. Desde o princípio, padre, desde o princípio do pontificado de Francisco, e especialmente a partir da publicação do Laudato Si, Francisco chamou os povos e culturas para dialogar. E especialmente aqueles povos e culturas que não são os atores hegemônicos que estão aí hoje na sociedade, enfim, ou seja, Francisco quis conversar primeiro com aqueles que não são tão ouvidos. Então, houve algumas tentativas e alguns encontros, inclusive, do Papa Francisco com movimentos sociais do mundo inteiro, inclusive um ocorrido na Bolívia, logo no início do seu pontificado, onde o Papa Francisco se reuniu com pessoas que se organizam em prol da vida das pessoas em situação de rua, pessoas que se organizam em prol da vida, da preservação das florestas, pessoas que se reúnem em torno dos direitos das pessoas com deficiência, pela reforma agrária e assim por diante. Uma série de questões. Mas a partir desses encontros com esses movimentos, algo que saltou aos olhos de Francisco foi exatamente uma sabedoria ancestral, a qual a igreja, infelizmente, a gente precisa falar disso, o próprio Papa Francisco tem falado, o qual a igreja foi responsável, de certa forma, também por calar essas vozes, que são exatamente os povos originários. E os povos originários, não só aqui nossos, da América do Sul, do Brasil, mas de todo o planeta. Em todo o planeta existem povos originários. Já tem uma sabedoria ecológica anterior a esse nosso mundo que a gente fala tão moderno, progredido. Esse é o mundo do progresso, está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Parece que às vezes o progresso está provocando uma certa
desordem ambiental. Francisco descentraliza, padre, essa sabedoria que nós temos muito como referência a partir da Europa, dos Estados Unidos. Eurocentrismo. Eurocentrismo. A gente está falando aqui sobre o pontificado do Papa Francisco em 3 pés do banquinho, né? Já lembramos a questão da ecologia integral, mas nós vamos fazer um breve intervalo, voltar para falar como que isso se traduz em miúdos na economia de Francisco. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema. Sempre divulgamos aqui a Biblioteca do Coração, uma iniciativa da editora SCJ que abre o coração. Um coração aberto encontra o rumo certo. E esse primeiro box traz o livro do Padre Zezinho, Coração para Amar, inédito, né? Que é o primeiro de uma trilogia que nós vamos lançar até o final do ano. Então está aí no seu monitor o número de telefone, também você tem aí o site editorescj.com.br. Qualquer dúvida e dificuldade, ligue e fale lá com a nossa colaboradora que ela vai ajudar você a fazer a sua inscrição nesse clube de sócios. Todo mês você vai receber, no conforto de sua casa, uma obra inédita para ajudar a ser um leitor do coração. Rodrigo, no bloco anterior nós falávamos de ecologia integral e lá no final da Laudato Si, o Papa Francisco repete o que já estava no capítulo da ecologia do compêndio da doutrina social da Igreja, que é a proposta de uma vida simples e sóbria. Ou seja, a ecologia tem que ser traduzida em economia. Apenas para quem não sabe, eco é casa, né? em grego. Oikos, né? E logos é a lógica da casa, são o estudo sobre as coisas da casa, logos, né? Antropologia, estudo sobre a pessoa humana, né? Teologia, estudo sobre Deus. Agora, eco, portanto, oikos, casa, nomos, é lei, né? Então, são as regras que regem o cuidado da casa comum. Como que seria essa tal de a gente já falou da ecologia de Francisco, como é que seria a economia de Francisco? Isso. Padre, eu gosto dessa analogia. A gente falou no primeiro bloco de que Francisco tem para si essa dimensão do vai e reconstrói a minha casa comum, né? Então, Francisco, para reconstruir a casa comum, ou seja, o horizonte de atuação do Papa Francisco, é a ecologia integral, né? Então, queremos chegar numa perspectiva de ecologia integral, onde todos convivam bem, onde tudo esteja harmonizado, onde ser humano e planeta se compõem como uma coisa só. Queremos chegar aí. Mas para poder chegar aí, padre, nós precisamos ver com que material que nós vamos construir essa casa, né? Com que material, com que regras, ou seja, qual que é o plano, né? Geralmente, quando a gente vai construir uma casa, a gente tem um projeto arquitetônico, né? Contamos ali com assessoria de engenheiros, enfim. A economia é justamente isso. Quais as regras que nós vamos utilizar para construir essa casa? Que método que nós vamos utilizar para construir essa casa? Isso é a economia e que o Papa Francisco, lá no ano de 2019, propõe para nós, então, o que a gente tem chamado de economia de Francisco. Economia de Francisco não do Papa, economia de Francisco do Santo de Assis, né? Ah, sim? Sim. Economia de não Francisco é a economia do Papa Francisco. Não. É a economia do Francisco de Assis. No Brasil, inclusive, as pessoas que têm trabalhado nessa dimensão da economia de Francisco acrescentaram um nominho a mais. Chamam de economia de Francisco e Clara, para ter essa dimensão também do homem e da mulher. E, de fato, quando a gente olha para a vida e para a história de Francisco e Clara, nós percebemos que a lógica que eles propõem para aquela sociedade da época, para aquela pequena cidade na qual viviam,
é uma lógica que se diferenciava da lógica econômica da época. O pai dele era comerciante, né? O pai de Francisco de Assis era um grande comerciante, né? Um grande comerciante, talvez um dos mais ricos de Assis na época. E Francisco vai exatamente numa lógica contrária, dizendo, a minha opção é pelos pobres, minha opção é por aqueles que estão desprovidos dessa lógica econômica Mas quais da riqueza seriam e tudo os mais. vetores de uma economia inspirada numa não economia? Porque, olhando para Francisco, diz, ele é o rebelde, não é? Ele é o contrário do seu pai. Ele tira toda a roupa, diz assim, pega a sua roupa aí, eu vou ser feliz, e vai andar pelo mundo e pregar, e chama todo mundo de irmão. Mas isso tem alguma razoabilidade econômica do ponto de vista de economia de mercado, por exemplo? Alguém poderia dizer, isso aí é perfumaria, isso aí é fantasia, sonho de jovens que põem uma sandália havaiana e saem pelo mundo com uma bolsinha do lado e diz, para mim basta, não preciso tomar banho, durmo na rua, não preciso ter dinheiro, não tem que ter meio circulante, não tem inflação, como do que me derem. Mas alguém teve que produzir aquela comida que ele vai comer. Não é muito romântica? Estou fazendo uma de advogado do diabo aqui. De fato, padre, e corremos o risco, inclusive, de se tornar muito romântico, se tornar algo muito simbólico e com pouca ação, com pouca materialidade. É um risco que se corre. Mas o convite do Papa Francisco, uma economia de Francisco, é clara, como podemos chamar, é para realmar a economia. Ou seja, não se trata de nós destruirmos, de nós, de repente, agora negarmos tudo aquilo que foi construído enquanto estrutura econômica de mundo. Mas se trata de como é que nós corrigimos as rotas desse nosso modelo econômico de forma que, como o próprio Papa Francisco nos fala, seja um modelo que não descarte ninguém. Nós sabemos que, e o Papa Francisco por várias vezes tem nos chamado a atenção, nós vivemos hoje uma cultura do descarte. Há um modelo econômico hoje, há um modelo social que descarta pessoas, descarta inclusive a natureza, trata o planeta como se fosse uma grande fonte de recursos, e por isso que a gente falava, inclusive no primeiro bloco, por que a gente não chama mais só de recursos, porque não se trata de recursos, nada vai fora. Isso a ciência nos diz hoje, né? Nada vai fora do planeta. Nós só podemos usufruir aquilo que já está dentro do nosso planeta e não temos como, quando a gente fala jogar no lixo, né? Tá, vai jogar no lixo, mas vai jogar onde? É dentro do nosso planeta. Então, se trata realmente da gente pensar nessa cadeia como um todo, na cadeia desde o início até o fim, na produção das mercadorias, na questão das relações de trabalho, na construção econômica das nações mesmo. Como é que nós... E aí, um outro dizer do Papa Francisco, como é que nós realmamos a economia? Eu diria, como é que nós rehumanizamos a economia? Né? Infelizmente, hoje os números de mercado, das bolsas de valores... inclusive a gente vê no jornal, né, muitas vezes falando assim, porque o mercado reagiu a determinada fala de um governante ou algo assim. Tá, mas quem é o mercado? É como se ele fosse uma personalidade, um avatar, qualquer coisa assim. É algo que para nós, assim, nós nos acostumamos tanto, padre, de falar, porque o mercado está temeroso, porque o mercado reagiu. Mas quem é o mercado? Por trás desse mercado existem pessoas. E a gente precisa lembrar que esse mercado que é formado por pessoas, ele governa também outras pessoas. E por isso não podemos mais continuar com essa cultura do descarte, com essa cultura desumanizada, onde uma cultura dessa econômica, muitas vezes está focada somente na produção de riquezas, mas riquezas para quê? Para acúmulo ou para partilhar, para poder promover a vida? Pois é. Eu traduzi um livro do Papa Francisco para a editora Planeta chamado Deus e o Mundo que Virá.
e é um livro publicado depois da pandemia. E ele se pergunta assim, olha, a pandemia nos impactou, está todo mundo no mesmo barco, e se afundar vai todo mundo, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso, né? Nós estamos mais próximos do que imaginávamos, né? E se o vírus vem, toca todo mundo, morreu rico, morreu pobre, né? Então, dentro dessa lógica, lá nesse livro ele diz o seguinte, uma nova cultura econômica vai valorizar os empreendimentos que minimizam o resíduo, né? E essa é uma lógica que custa dinheiro para aquela empresa que está jogando isso no rio, ou está jogando no ar, mas depois tem que investir em pesquisas para curar o câncer provocado por aquele resíduo, né? Então, mostra dentro de uma cultura econômica que minimizar o descarte, ou seja, o lixo, né? Diminuir o lixo e reciclar, né? É amar. Então, aquela coisa que era, são pessoas empobrecidas que têm que pegar aquele carrinho e ir pegando. A reciclagem é cultural. Então, parece assim, que tem progressos civilizacionais que são surpreendentes. Por exemplo, não imagino alguém jogando uma bagana de cigarro na rua. Ele vai ser hostilizado. Fumar em público e jogar fumaça no meu rosto. Você consegue imaginar isso? Agora, vamos imaginar que as pessoas comam menos, né? Consumam menos, mas o necessário. Não porque ele quer partilhar, mas porque é uma nova cultura econômica. Seria nessa linha a economia do Francisco? Nessa linha também, padre. Nessa linha também, no sentido de que a economia de Francisco chama à responsabilidade os indivíduos, mas também as instituições, né? Qual o papel das instituições como um todo nesse modelo econômico que nós temos, né? De que modo que as nossas instituições incluem ou excluem pessoas? De que modo que as nossas instituições, hoje em todo o planeta, promovem a vida ou promovem a morte, né? No fundo, a economia de Francisco está questionando exatamente isso. As instituições, elas, historicamente, na história da humanidade, as instituições sempre surgiram para poder definir comportamentos entre as pessoas, né? Há, inclusive, uma teoria econômica sobre isso, né? de comportamentos e instituições. As instituições, elas ditam comportamentos. E, querendo ou não, desde a Revolução Industrial, e podemos ainda resgatar mais tarde ainda, o nosso modelo de sociedade, as instituições que foram surgindo, foram nos ensinando e transmitindo essa mensagem de cultura do descarte, de que eu posso ter um progresso infinito, eu posso ter um desenvolvimento desenfreado, eu posso ter acúmulos de tudo e não preciso me preocupar com amanhã, não preciso me preocupar com o próximo. Se trata exatamente agora de uma correção de rota. Uma correção de rota minha como indivíduo, sua, mas também das instituições, né? Das instituições. Para que as instituições servem? O grande questionamento que se faz hoje é, para que as instituições servem? E nesse sentido, padre, não se trata apenas de um apelo de um líder religioso, mas também nós temos várias iniciativas hoje, seja da Organização das Nações Unidas, sejam de agências internacionais, que inclusive por meio de certificados, por meio de incentivos, fomentam isso entre as indústrias, entre as empresas, para que possam corrigir suas rotas e possam ter responsabilidade para com as pessoas, para com o meio ambiente, enfim. O Papa tem dito que nós não temos opção. Não é questão de um modelo econômico alternativo. É o único para evitar o colapso. E na hora que colapsar, vai todo mundo. Não precisa uma bomba atômica para destruir o nosso pequeno planeta azul. Ele colapsa de maneira ambiental, porque não cuidamos, e
há um ponto de não retorno, não tem como voltar atrás, e há um colapso também financeiro. Porque diz assim, mas isso não funciona na teoria econômica ortodoxa, não sei o quê, de Keynes. Financeiramente, o mundo vai colapsar quando, por exemplo, com a exclusão provocada pela inteligência artificial, as pessoas não têm mais um salário mínimo, ou não tem mais nenhum salário, então ela não compra, e aí não retroalimenta financeiramente. Então precisa uma economia de retroalimentação. Até pessoas como Elon Musk, Steve Jobs não, o Zuckerberg, né? E o da Microsoft, como é que é o... Bill Gates. Bill Gates, sem estar alinhados ao Papa Francisco, coisa nenhuma, falam da renda mínima universal, que por existir, a pessoa tem direito de comer, morar, dormir, viver, amar. Né? Inclusive o Bill Gates mesmo, né, citando esse mesmo exemplo, Bill Gates, há poucos dias ainda, eu li uma entrevista dele defendendo que haja uma taxação maior entre os mais ricos no mundo, né? Exatamente no sentido de poder redistribuir essa riqueza, porque ao não distribuir a riqueza, isso gera problemas para eles também. Né? Porque ele vai produzir e não tem quem consuma. Exato, não tem quem consuma, não tem muitas vezes, inclusive, trabalhadores para a própria empresa dele. Né? Então, se trata, de fato, de você redimensionar, corrigir rotas nesse modelo econômico que se trata. E para isso, padre, o Papa Francisco ele tem buscado o exemplo dos pequenos, o exemplo que muitas vezes está escondido. Quando a gente fala de economia, e o senhor mesmo lembrava agora, quando a gente fala de economia, a gente está falando hoje de uma economia planetária, de uma economia que está presente em todo o globo, modelos econômicos que impactam diferentes países, manobras monetárias que às vezes impactam a economia de diferentes países. Mas o Papa Francisco vai chamar a atenção exatamente para aquelas economias que nascem nas periferias geográficas e existenciais. Né? Modelos, por exemplo, os bancos sociais. Então, no Brasil nós temos alguns exemplos disso, mas também funcionam na Índia. Perfeitamente. Enfim, pessoas que às vezes estão excluídas desse mercado de crédito, que não podem ter crédito no mercado por uma série de questões, às vezes está com o nome registrado em agências de dívida e tudo mais, mas que possuem lá, num banco social do seu território, da sua localidade, possuem um crédito para poder reiniciar a vida, reiniciar seu trabalho. Um banco cooperativo. E não à toa, padre, não à toa, que pelo menos no Brasil nós temos visto agora um grande crescimento dessas cooperativas de crédito hoje, que disputam inclusive o mercado com os bancos. E por quê? Porque tem uma lógica que é diferente daquela lógica tradicional dos bancos, onde as pessoas que são clientes se sentem mais integradas, inclusive nas decisões, e porque tem também uma responsabilidade para com o desenvolvimento dos territórios e tudo mais. Já vou dar um exemplo no bloco seguinte sobre isso, que uma coisa que eu vivi recentemente no Nordeste. A gente tem que fazer um breve intervalo para beber um golinho d'água e vir para o último bloco, que nós vamos avançar para uma economia de Francisco, que estimule uma ecologia integral por meio de um pacto educativo global. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta já. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó, e ao mesmo tempo se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Então voltamos com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar e também no canal YouTube do Padre Joãozinho. Siga lá e talvez já se torne lá um inscrito, ative o sininho da notificação e tudo isso, que você sempre vai saber o que colocamos de conteúdo novo lá. Então, professor Rodrigo, nós falávamos de ecologia integral e aí de economia de Francisco, não é? Que é essa economia que não está apenas dada pelo Papa e tal, mas é uma economia de salvação da humanidade, salvação planetária, você dizia.
Eu tive recentemente numa região do Nordeste, onde há muitos anos atrás havia retirantes para lá de Caruaru, né? Santa Cruz do Capibaribe, né? Uma cidade que hoje é um polo industrial têxtil, mas que descobriu que dá para fazer isso por meio daquela senhora que costura o bolso da calça na casa dela. Então juntou essa solução do pequeno com o macro, né? E a cidade duplicou o asfalto, colocou o viaduto, né? Tá toda bonitinha. Ou seja, os pobres têm vez, né? Claro que houve ali um incentivo de crédito para comprar a máquina, e tem o Bolsa Família, que estimulou a circulação de renda naquela região, e não é assim, só por amor aos pobres ou por caridade cristã, é por uma inteligência econômica. Hoje a cidade reconhece que criou um dinamismo, né, econômico que faz sair água de pedra. Há uma criatividade entre as pessoas mais pobres, há uma criatividade que ela serve de lição para o mundo, né? Essas pessoas mais empobrecidas, geralmente na busca pela sobrevivência, elas criam alternativas. E essas alternativas, elas quase sempre, elas pensam no coletivo, não somente no indivíduo. Porque geralmente as pessoas mais empobrecidas sabem que não adianta nada ela se dar bem na vida se o seu vizinho não se dá bem também. Então, há uma sabedoria profunda aí, padre, de que é preciso que nos salvemos de modo coletivo e não individual. Agora, você falava que para isso precisamos de um pacto educativo global. Você vem da PUC de Curitiba, né? Aqui fez sua teologia, aqui fez o seu doutorado. O que é isso? Pacto Educativo Global. Você participa do Observatório Internacional do Pacto Educativo Global, junto ao Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano. Me conta mais sobre isso. Padre, isso. Mas abra seu coração. Mas antes de chegar aí, vou voltar àquela analogia. A gente falou que Francisco tem a mensagem: vai reconstruir a minha casa. Essa casa é a casa comum da ecologia integral. Para isso, temos um método, um desenho que precisamos para reconstruir essa casa. O projeto arquitetônico dessa casa, que é a economia de Francisco. Mas depois, nós precisamos que os trabalhadores que vão construir essa casa, que eles possam se apropriar do projeto, que eles possam saber o que eles estão fazendo. Eles tenham noção de que aquilo que eles estão fazendo em comum. Ou seja, eles estabelecem aí um pacto, estabelecem aí uma aliança. Um combinado, uma aliança. E é exatamente esse combinado, essa aliança que, de uma forma muito metafórica, que a gente chama hoje de Pacto Educativo Global. Não há como nós alcançarmos uma ecologia integral, não há como nós fazermos funcionar uma economia mais humana, uma economia mais solidária, se nós não repactuarmos a nossa aliança educativa. Se nós não repactuarmos o nosso modelo de educação. Porque também o modelo de educação foi contaminado por essa lógica muito mercantilista, muitas vezes, padre, de que eu preciso estudar para ser alguém, né? Inclusive, essa palavra a gente usa muito na universidade. Mas você vai estudar para ser alguém, mas hoje você não é alguém, né? Então, o estudar não é somente para eu ter uma profissão. O estudar é para eu me desenvolver enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto profissional. O estudar é para eu estabelecer relações com o meu próximo, estabelecer relações com a sociedade e poder aprender como conviver em sociedade. Então, esse projeto de economia é o projeto que a gente quer apresentar por meio de uma educação, né? Uma economia mais solidária, mais humana, a gente quer apresentar nesse modelo educativo. E é aí que nasce o Pacto Educativo Global, que também em 2019 o Papa Francisco convida
educadores de todo mundo para um diálogo, para refazer uma aliança que, segundo o Papa Francisco, está rompida. Uma aliança educativa que está rompida. E por que está rompida, padre? Porque o Papa Francisco nos lembra que esse compromisso com a educação foi delegado somente às instituições educativas, quando, na verdade, o compromisso com a educação é de toda a sociedade. E por isso ele relembra um provérbio africano que diz: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Ou seja, é toda a aldeia que educa. Não é apenas a escola, não é apenas a universidade. É toda a aldeia que educa. A escola, a universidade tem papéis, sim, fundamentais numa educação mais técnica. Mas a educação, vista de um modo global, ela precisa ser dada por toda a sociedade. E é para isso que o Papa Francisco chama a atenção das empresas, dos governantes, das famílias, das escolas também, de chamar a responsabilidade para que, de fato, nos insiramos nesse percurso educativo de forma a formar pessoas que sejam pessoas cada vez mais humanas, pessoas que compreendam o que é o cuidado com a casa comum, compreendam o que é a defesa e a garantia dos direitos. Não à toa que o Papa Francisco, logo ali no Instrumento Laboris, que é o documento que orienta o Pacto. O Pacto Educativo Global, o Papa Francisco vai nos convidar a 3 coragens. A primeira coragem é a coragem de colocar a pessoa no centro. Então, o que está no centro não é o método, não é o conteúdo pedagógico. Esse é o primeiro vetor. Esse é o primeiro vetor, a pessoa no centro. Ou seja, o que está em jogo não é a nota, não é o vestibular, não é a metodologia pedagógica, não é nada. É a pessoa. O dinheiro, a financiarização. É a pessoa que está no centro. E colocar a pessoa no centro significa eu dar atenção a essa pessoa, às suas necessidades. Se eu precisar, às vezes, caminhar mais devagar, eu preciso caminhar mais devagar em prol da pessoa. Né? A segunda coragem... Deixa eu fazer um parênteses. Pois não. Valeria todo um outro programa sobre velocidade do mundo pós-moderno, líquido. Com certeza. Porque nós precisamos diminuir a velocidade sob o ponto de vista de perdermos a profundidade. A escola já está diminuindo a velocidade. Esse celular aumenta a nossa velocidade, mas continuamos com 2 orelhas. Né? Há teóricos que chamam o nosso tempo de dromocracia. Né? Como que é? Dromocracia, igual tinha o hipódromo, né? Uhum. E tal, o dromo é corrida, rápido, né? Do grego. E essa dromocracia é exatamente esse império do imediato, esse governo da rapidez. Tudo para já. Né? Então tá bom. Colocar a pessoa no centro. Colocar a pessoa no centro é a primeira coragem que o Papa Francisco nos chama. A segunda coragem, padre, é a coragem de investir os nossos melhores recursos e as nossas melhores energias. Ou seja, os nossos recursos em prol da educação não são para acúmulo, e os nossos principais recursos, as nossas principais energias devem estar voltadas para multiplicar o conhecimento, para levar o conhecimento, levar a informação para as pessoas. Ou seja, com isso, não basta uma instituição educativa ter bons equipamentos, ter uma boa infraestrutura. É preciso que as melhores energias estejam investidas nas pessoas, no diálogo, na convivência, no estabelecimento de vínculos. Isso é investir as melhores energias. E muitas vezes, investir as melhores energias significa investir dinheiro também. Então, como que eu invisto o dinheiro para formar melhores professores, para pagar melhores professores, para poder me dedicar realmente a projetos educativos mais humanizados? Né, Rodrigo? Já ouvi dizer que a educação básica, inclusive a educação infantil, vai ter que refletir seriamente na destecnologização da nossa infância para que nós tenhamos aumento da capacidade mental, cognitiva, porque o avanço do aparato técnico ou tecnológico na mão da criança antes dos 6 anos está provocando prejuízos que serão para toda a vida. Exato, pai. Não à toa que muitas escolas hoje, especialmente da rede privada, infelizmente da rede privada, mas oxalá que chegue até a rede pública. Mas muitas escolas privadas, elas inclusive vendem isso
para os seus possíveis clientes, os pais e tal, de que na sua escola as crianças não têm contato imediato com as telas e tudo mais. Falo isso, inclusive, a partir da experiência do meu próprio filho. A gente buscou escolas em Curitiba e boa parte das escolas nos apresentava como uma vantagem a questão das crianças não ter acesso às telas e ter acesso restrito às tecnologias da informação. Na Dinamarca proibiram antes dos 12 anos. Eu estou falando dos 6, porque de 0 a 6 anos forma-se todo o conjunto cognitivo de percepções e de capacidades de compreensão. Mas eles estão falando antes dos 12, inclusive por causa da socialização. Né? Eu vejo crianças de 2 anos com o celular na mão. Ele já sabe mexer e não sabe falar. Sim. E lá em casa a gente até comenta, eu e minha esposa, Padre, que a gente fala assim, dá a impressão que nasceram com um chip novo, porque já sabem com o dedinho, né? Já sabem apontar o dedinho e tudo mais. E aquela questão dos jovens, Deus é jovem, Christus vivit, tem a ver o jovem e o Pacto Educativo Global. A gente está falando de criança, adolescente, jovem, como que é isso? Temos, no Pacto Educativo Global, Padre, nós temos o principal foco, claro, nas gerações futuras, nas gerações dos mais jovens, porque são eles que darão a garantia da continuidade dessa perspectiva de mundo que nós queremos fomentar. No entanto, um Pacto Educativo Global serve para toda a humanidade, mas com cuidado especial às gerações mais novas, né? Então, por isso que o Papa Francisco nos chama a atenção. Inclusive, um dos 7 compromissos do Pacto Educativo Global é ouvir as gerações mais novas. Como que nós ouvimos? Não apenas escutamos, ouvimos. São 7 compromissos? São 7 compromissos, Padre. Agora me pegou porque eu não vou lembrar, talvez, sim, mas a gente sabe exata. Que existem compromissos concretos no Pacto. Compromissos concretos Agora, no Pacto. Agora, você vem da PUC, né, do Paraná. Vamos para... porque nós temos os últimos 4 minutos. Existe alguma ação na PUC ou em outra instituição católica? Eu sei que você anda por aí nesses encontros de católicas, PUCs de toda a América Latina e até do mundo, né? Chama aqui Observatório, como é que é? Observatório Internacional do Pacto Educativo Global. Existe alguma ação prática que você ali dentro da universidade está vendo? Sim, Padre. E aí isso tem a ver com a terceira coragem que o Papa Francisco nos pede, né? A primeira de colocar a pessoa no centro, a segunda de investir os melhores recursos e a terceira coragem é de formar pessoas para o serviço. Ou seja, não se trata mais de formar apenas para que a pessoa se torne um profissional, técnico, enfim, mas é formar pessoas para o serviço. Serviço a quem? Serviço para a sociedade, serviço para as outras pessoas. Um serviço que primeiro é gratuito, um serviço da gratuidade, da solidariedade, mas na sequência também um serviço também profissional, técnico e assim por diante. E é nessa dimensão, Padre, que talvez esteja o exemplo mais prático do Pacto Educativo. O senhor comentou desse observatório, no qual eu represento a PUC Paraná, junto ao dicastério. É um observatório formado por 12 universidades católicas do mundo inteiro, junto ao dicastério para a Cultura e Educação. É uma espécie de comitê científico do Pacto Educativo. E uma das dimensões é exatamente essa, assim, como que as nossas universidades hoje fomentam uma educação para a solidariedade, fomentam uma educação para o serviço, para se colocar a serviço no sentido pastoral da palavra mesmo, da diaconia, desse serviço gratuito, desse serviço desinteressado, né, da compaixão pelo outro. Aquele exemplo que o Papa Francisco nos dá na Fratelli Tutti, né, do samaritano que se aproxima e se coloca a serviço do próximo. E uma das dimensões que nós vemos hoje já acontecendo, Padre, é a perspectiva do que a gente chama da pedagogia da aprendizagem-serviço, que é uma pedagogia que nada mais é do que estimular os nossos estudantes a conhecerem realidades que não são as suas, não são a sua realidade de segurança, e como que eles podem identificar problemas reais da sociedade hoje e se colocar a serviço das soluções. Então, uma das dimensões que já aqui na PUC Paraná nós temos já há alguns anos, Padre, se chama projeto comunitário.
Esse projeto comunitário ele faz parte da grade curricular da universidade, ou seja, 30 horas da grade curricular de qualquer curso de graduação, pode fazer medicina, direito, qual curso for, 30 horas do estudante vão ser dedicadas ao projeto comunitário, onde ele vai ser designado, seja para um hospital, seja para uma escola, seja para uma entidade de assistência, enfim, aonde lá ele vai executar uma prática junto com aquelas pessoas que estão no dia a dia lidando com situações limítrofes da vida. Então, no hospital, a questão da doença, na questão da assistência, a questão de pobreza, nas escolas, muitas vezes também, problemas vários, e os nossos estudantes vão ser estimulados a como responder aquele problema de modo criativo, né? Atuando junto com pessoas que já trabalham nessa dimensão. Esse é só um exemplo do que pode ser a aprendizagem e serviço, padre. Mas nós temos hoje na América Latina muitos exemplos, mas também pelo mundo afora. Parece que eu estava olhando aqui nas redes sociais, as grandes empresas estão descobrindo que isso até dá lucro, né? Agora a humanidade vai lucrar com a sua sobrevivência, com um mundo mais possível, né? Como é que é? Outro mundo é? Outro mundo é possível. É possível, né? Olha, queremos agradecer, Rodrigo, essa segunda presença. Abriu-se uma série de janelas, né? Algumas a gente nem conseguiu olhar o jardim que está lá fora, né? Mas ao menos a ecologia integral, a economia de Francisco e o Pacto Educativo Global, talvez você nunca tenha ouvido falar dessas coisas, mas está em pauta, né? Então nós te agradecemos essa contribuição. Agora você volta lá para o seu Francisco, né? Que você tem em casa, que com certeza te provoca a viver tudo isso. Nós terminamos aqui com mais um programa Rema e Padre Reginaldo Manzotti, é com você agora aí a sua experiência de Deus. Semana que vem tem mais Rema.